tem tweets aí, Stephanie? Tem, a gente tá falando de internet, não tá dando voz pros nossos amigos aqui. Então, o papo Ó, tá o fechado. Messblog tá perguntando o que a gente acha do floresta digital. Projeto Floresta Digital? Se a gente sabe o que é. Pede pro Messblog mandar mais informações. Deixa eu Explicar em 140 caracteres. Floresta Digital. Que é o Tem uns tweets aqui, Eu sei o que é, só não conheço bem. É um projeto que a Marina visitou recentemente no Acre, que justamente leva acesso à floresta, mas os detalhes eu realmente não conheço. O NET Talk está falando uma coisa aqui. Muitos programas do governo federal direcionam computadores para escolas do interior do Pará, aí mas na região norte. Mas e agora, que lá nem energia elétrica tem? Né? Então, assim, falando dessa incompatibilidade, tem pessoas que já fizeram algumas perguntas aqui que eu acho que vocês já responderam. O Mosito, o acesso à internet aumentou, mas e a qualificação das pessoas que a utilizam? Muitos usam, mas tem pouco O conhecimento. Marcelo Albago né? tá falando aqui que ele tá lembrando que o Lan House, no final das contas, é um negócio, né? Sim. E o acesso à tecnologia não tende a diminuir o espaço dela? Só encaixando, e a diferença entre Lan House e Telecentro é que o Telecentro é gratuito, né? Qual que é? Na verdade são bem diferentes. Tem essa limitação, o mas... Telecentro, ele é parte de um programa governamental. Quem paga as contas no fim do mês é o governo. Então o Telecentro ele está sujeito a flutuações governamentais e políticas. Então, por exemplo, muda o governo, o cara fala, esse Telecentro aqui não é uma boa política pública, vamos acabar com isso. O Telecentro morre. A Lan House não, a Lan House é um negócio. E é bom que ela seja um negócio, porque a sustentabilidade dela vem do seu serviço ao público. Então, o dono da Lan House tem que colocar o preço baixo para ter público, ele precisa inventar novos serviços que atraiam novos clientes, então isso gera inovação de serviço também. Então, essas 108 mil Lan Houses que existem no Brasil são negócios. E vale a pena lembrar também o seguinte, o Brasil tem apenas 2.200 salas de cinema. Tem apenas 2.600 livrarias. O que significa que a maioria dos municípios brasileiros, eles não têm acesso nem à sala de cinema nem à livraria. Mas tem 108 mil Lan Houses, o que significa que os municípios têm Lan House e a Lan House está virando um ponto de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, de acesso à cultura, que, por exemplo, a livraria e o cinema não chegam nessa cidade, não suprem essa demanda. Então tem que lembrar isso também, que é um negócio, mas existe um aspecto público inteiro na Lan House numa determinada cidade. Quem está naquela cidade passa a ter acesso a conteúdos que não teria se não fosse por conta da Lan House. Eu acho que uma das coisas que o Ronaldo estava dizendo antes é que o governo podia enxergar essa imensa infraestrutura que já existe, que já está montada, que não é estatal, mas como uma rede hipercapilarizada que pode fazer serviços públicos chegarem, pode fazer informação chegar nos municípios menorzinhos, nas comunidades mais distantes. Né? Essa deveria ser a parceria público-privada, né? Por excelência. O bom governo é aquele que inspira, é aquele que leva as pessoas a colaborarem e a estabelecerem parcerias. Não é o governo que dirige, o governo que vai lá e fala assim, você tem que fazer isso. É aquele governo que fala assim, olha, se você e você fizerem isso, ambos têm a ganhar e eu posso eventualmente dar um incentivo para que isso aconteça. Então, o bom governo, eu acredito, que é esse que fomenta parcerias, pode inclusive usar o seu poder de compra, o seu poder de incentivos fiscais para fomentar essas parcerias, mas é aquele que inspira a possibilidade das pessoas criarem novas conexões que não existem. Acho que esse Eu podia construir 100 mil telecentros, né? Mas será que é o caso? Será que precisa, né? Exatamente. E será que esse dinheiro é bem investido? Criar situações para que você crie sozinho. Mas, Ronaldo, eu não conheço a fundo. Os pontos de cultura têm um pouco uma concepção assim, não tem? Eles equipam, né, os locais, né? Com computador, Sim. com câmera, né? O ponto de cultura é até interessante porque... Tem muitas lan houses que são pontos de cultura, não tem hoje em dia? Mais ou menos. É assim, eu até fiz uma pesquisa agora recente, com apoio da FINEP, falando sobre pontos de cultura, lan houses e as experiências de colaboração. Então é interessante porque o programa de pontos de cultura é muito interessante. Ele dava equipamentos multimídia para determinadas organizações do terceiro setor, ou mesmo do setor privado, para que eles se transformassem em pontos
não só de consumo de informação, mas também de produção. Então, muito ponto de cultura virou sala de gravação musical e assim por diante. O problema é que o ponto de cultura também enfrenta desafios. Um deles foi a tremenda burocracia que foi receber os recursos. Outro dos problemas é que o recurso que é dado pelo ponto de cultura ele é único. Então, por exemplo, para algumas organizações, aquele recurso não representava nada, era um ínfimo. Já para outras, aquilo representava a sustentabilidade inteira do ano daquela organização. Então, é interessante porque, em todos os casos, havia sim essa possibilidade de colaboração de ponto de cultura com Lan House. Mas o ponto de cultura tinha um outro espírito que não era só de acesso à internet. Por exemplo, o ponto de cultura não dava conexão à internet. Ele te dava computador, equipamento multimídia, mas a conexão era por sua conta. Então, logo daí, você já tem um incentivo para conversar com a Lan House, para botar aquela criação que você faz com os equipamentos que são dados a você, para funcionar e colocar o seu conteúdo na rede. Então, o que a gente pesquisou foi justamente essa possibilidade de interação em ponto de cultura e Lan House, que hoje é pouca. Poderia ser melhor explorada, por exemplo, no ano que vem, ao se pensar um programa de continuidade para os pontos de cultura, mas promovendo essa conversa do ponto de cultura com as Lan Houses. Tem um tweet aqui que já lembra nosso segundo assunto, que é o governo 2.0. O Marcelo Abag está falando que a gente está falando sobre acesso e sobre o governo como plataforma colaborativa. É realidade no Brasil? Olha, o governo como plataforma colaborativa. Eu acho eleição que, é colaboração? Então, a eleição é uma forma de colaboração bem simples. É única, né? Uma vez a cada 4 anos. A cada 4 anos e aquilo tem um resultado dramático, né? Muitas vezes. Mas a questão principal é a seguinte: houve avanços. A gente tem processos, eu acho que 2 que eu participei muito próximo, aliás, um que eu participei totalmente, porque eu fui parceiro na criação, que é, por exemplo, do Marco Civil, de usar a internet para fazer uma lei. Você criar uma plataforma colaborativa em que você chama a sociedade brasileira como um todo, dá um prazo largo para essa sociedade, discutir um tema polêmico e, a partir daquela discussão, escrever um texto de lei, colocar o texto de lei de novo para ser comentado por qualquer pessoa e fazer daquilo uma experiência de democracia aumentada. Então, eu acho que essas possibilidades de criar democracia aumentada, a gente ouve muito falar de realidade aumentada, coisa do tipo, acho que tem um potencial ali para a democracia aumentada. Usar as ferramentas colaborativas dentro do processo democrático, ampliando as formas de participação. Então, alguns passos foram dados. O que eu acho que é importante é que a gente amplie esse espaço, porque o potencial disso é enorme. A gente está dando assim passos de bebê mesmo. Eu acho que tem potencial ali para fazer coisas muito mais ambiciosas do que as que foram feitas. A Luísa Xavier pergunta se tem exemplos de governo 2.0 que estejam funcionando bem. Olha, tem. Eu acho que, por exemplo, a cidade de Washington fez algo incrível. Eles pegaram todos os dados governamentais e colocaram abertos para que as pessoas fizessem o que elas inventassem. É quase como aplicativo de celular. Você abre a sua rede e fala para o pessoal, vamos inventar novos aplicativos de celular. Só que esse aplicativo, nesse caso, ele é inventado não para a empresa de celular, mas para o governo em si. Então, imagine pegar a criatividade de qualquer pessoa, pegar os dados abertos do governo e reinventar novas perspectivas sobre como usar aqueles dados. Em Washington, esse foi um processo chamado Apps for Democracy, aplicativos para a democracia, teve coisas muito interessantes. Desde gente cruzando, por exemplo, rotas de transporte público com rotas de bicicleta, para você maximizar o seu tempo para chegar lá no lugar bem na hora que o ônibus está passando, até, por exemplo, a análise do orçamento e como aquele orçamento estava sendo investido em cada área diferente. Então, quer dizer, com alguns passos básicos, por exemplo, abrindo dados públicos para que eles sejam processados por qualquer pessoa que pode inventar novas aplicações para eles, eu acho que a gente tem condições de ter avanços bem significativos. E mesmo sem o governo aqui no Brasil, já tem algumas atitudes, por exemplo, você falou de bicicleta, tem um mapa colaborativo de bicicletários na cidade de São Paulo. Sim. Foi um usuário que criou
e outras pessoas que nem se conhecem começaram a adicionar um, tira outro. Hoje tem 300 e tantos pontos e as pessoas estão sempre atualizando. Eu acabei de ver um lugar novo e colocando. E outras coisas que eu vi acho que em Nova York foi isso, que é legal ver a diferença. Primeiro, num ano, a autoridade de trânsito lá chegou a processar, ir atrás, não sei se chegou a processar, mas mandou advogado lá, porque um cara tinha criado um programa para iPhone que coletava os dados da SP Trans de lá, que é a autoridade de trânsito, e disponibilizava para as pessoas. Foi atrás, falou que tinha direito autoral em cima daquilo. Isso foi em 2009. Em 2010, eles abriram completamente os dados e em questão de horas já foi criado dados em tempo real na internet e em semanas tinham milhares de aplicativos já sendo criados. Mas é isso, não é função do governo ficar fazendo aplicativo. O governo tem questões mais macro para cuidar. O que ele precisa é abrir as suas redes, abrir os seus dados, para que qualquer pessoa possa interagir com esses dados e aí sim inventar coisas que o governo geralmente não tem nem tempo, nem gente para pensar. Então eu acho que assim, a gente está falando aqui da possibilidade da sociedade começar a inovar com relação a serviços governamentais. A gente não pode esperar só que o governo inove com relação ao seu serviço. Eu acho que o cidadão tem que poder também pensar em novas formas dos serviços governamentais serem aperfeiçoados. Eu acho que para isso tem que abrir os dados. Mas para isso, exatamente, precisamos exigir essa abertura de dados e ainda estamos avançando muito timidamente nisso no Brasil, né? Tem a lei Até tem uma lei agora, era uma promessa de campanha do Lula, mas só agora, há pouco mais de um ano, foi para o Congresso e está lá. Foi no meio do ano, acho que o projeto, o formato do projeto foi aprovado, exatamente. O Marco Civil também tem um capítulo lá sobre acesso a dados governamentais, estabelecendo isso como um princípio da administração pública. E é isso mesmo que tem que ser feito. O caso que você contou é ótimo. Primeiro vazaram os dados, aí o governo, ai meu Deus, e agora? Todo mundo tem acesso aos nossos dados públicos. Aí aposto que um monte de gente inventou coisas engraçado é que todo mundo tem acesso aos nossos jeito dados mais públicos. tosco, por exemplo. Ele ia lá, acessava, e aí a primeira explicação foi, olha, você não pode usar porque esses dados não são confiáveis. Mas se você pagar uma licença para o governo, olha isso, aí você vai poder usar os dados. E serão confiáveis? Ah, não sei, pode ser que sim. Agora, é importante falar que a gente não está falando aqui em dados da Receita Federal. Está falando de outros. Por exemplo, dado prestação de contas de eleição. Né? Porque eu acho que isso já tem acesso pela internet. Não depois da eleição, né? Sim, mas deveria ter mais. Ter mais, Por exemplo, a lei brasileira é falha nisso, porque doações de campanha, você tem que prestar conta hoje, se eu não me engano, depois da eleição. Então, eu, como eleitor, quero saber em tempo real quem é que está doando para o meu candidato. Eu quero que o meu candidato tenha contas abertas. Eu quero saber hoje quem doou ontem, né? Eu quero... Então, assim, eu acho que tem um potencial aí para ser aperfeiçoado. Acho que, por exemplo, a questão de doação de campanha tem que ser muito mais transparente do que é hoje. Eu quero saber exatamente quais são os doadores e quero saber isso durante o período eleitoral. Agora, passado a eleição, eu saber quem é que doou para aquele candidato, eu acho que isso é muito problemático. Porque a população não tem controle sobre... Você imagina, se durante a eleição você descobre que tal candidato recebeu de alguém dinheiro que você não concorda com isso, você já não vota. Agora, se você voltou a descobrir depois, aí é uma questão de ir pela justiça. Todos os trâmites são completamente diversos de você ter informação na hora. Eu queria só reforçar uma coisa, correndo o risco de repetir o que vocês estão dizendo aí, mas porque está sendo citado vários exemplos interessantíssimos de possibilidades de participação das pessoas no governo usando tecnologia e internet. Mas cada um desses exemplos pode parecer uma coisa pequena, né? Um detalhe, né? Pô, tanta coisa importante, saúde, educação, a gente vai discutir rota de bicicleta, se bem que a gente que é ciclista, isso pode defender a nossa sobrevivência, né? Mas eu queria só reforçar uma coisa, que tem uma mudança de paradigma gigantesca o jeito tradicional de olhar o Estado como um sujeito que se fecha, o pessoal lá que se fecha numa salinha, eles são as autoridades, eles são os especialistas, eles decidem nossa vida, a gente dá o nosso imposto para eles, eles fazem o que quiserem com o imposto e depois devolvem o serviço para a gente, né? E essa outra concepção, que é a concepção de um governo que realmente trabalha de janela aberta, né? Um governo que fala, pô, é isso que eu sei. Quando a gente fala de abrir dados, é o governo
olhar o país para é isso que eu sei. Todo Eu não mundo sei está tudo olhando também, por né? cima do ombro, vendo o que eles estão fazendo ali. E é assim, não é só fiscalizar, né? Porque quando a gente fala disso, as pessoas passam a pensar, né? é pra gente poder flagrar casos de corrupção. Mas é o fato de que tem talento na sociedade, né? Tem perspectivas diferentes na sociedade. O fato de qualquer um poder olhar para um problema que o governo está lidando e colaborar com esse problema, né? E para nós no Brasil essa mudança de paradigma é muito gigantesca, porque a nossa realidade é muito distante disso, né? Aqui muito do poder do governo vem dessa sonegação de informação, vem do, olha o que eu sei que vocês não sabem, sabe?